Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui falar sobre jejum, porque devemos jejuar. Tem aí a sua importância, as suas definições, de que realmente tem que ter um propósito, um objetivo específico para o jejum. No caso aqui de Acabe, nós vamos falar aqui dele de início, em especial aqui, já se tratando quando o indivíduo se sentia oprimido por grandes dificuldades que abatia sobre ele. Então, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 27, diz assim: E quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu o saco a sua carne e jejuou. E deitava-se em saco e andava abatido. Então ele jejuou aqui porque ele estava se sentindo abatido. Então o que ele fez diante da situação que ele estava vivenciando, que precisava buscar o arrependimento? Ele rasgou suas vestes, cobriu de saco a sua carne e deitava-se em saco. Mas ele estava numa posição aqui de se humilhar diante de Deus. Também aqui em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 até 23, diz assim: Então Davi rogou a Deus pelo menino e observou rigoroso jejum, e vindo passava as noites prostrado em terra. Perguntaram-lhe então os seus servos: Que é isso que fizestes? Jejuavas e choravas por teu filho, enquanto este estava vivo. Mas quando o menino morreu, te levantaste e comeste pão. Então respondeu: Enquanto o menino ainda estava vivo, eu jejuava e chorava, dizendo para mim mesmo: Quem sabe se o Senhor Deus terá compaixão de mim, de tal maneira que o menino viva? Mas agora que morreu, por que terei de jejuar? Porventura eu poderia trazê-lo de novo? Eu irei a ele, mas ele não virá a mim. Então aqui é o jejum que Davi estava fazendo em relação ao seu filho, enquanto este estava vivo. Vindo a falecer, Davi deixou de jejuar. Então voltou a comer pão, a alimentar-se normalmente. Então, enquanto a vida, a possibilidade de recorrer a Deus pela vida, então pode-se jejuar. Mas vindo a morte, então por que jejuar? Então a pessoa volta a alimentar-se normalmente, né? Não é o caso de que muitas pessoas, quando abate sobre a sua vida, no caso aí não é somente uma enfermidade, mas aqui o caso é um falecimento, a perca de um ente querido, muitas pessoas deixam de comer. E isso também não é jejum. O jejum aqui, no caso aqui de Davi, enquanto a criança estava viva, ele queria preservá-la, que Deus pudesse ter misericórdia, que Deus pudesse demonstrar benignidade. Apesar do seu erro, do seu pecado, ele buscou em Deus, através do jejum, a preservação da vida. Bem, então, é um modo que Davi fez aqui de recorrer a Deus, né? O jejum também ele era praticado pela nação. Veja bem que não era somente
um jejum individual, mas a nação também poderia jejuar em perigos iminentes de guerra e destruição. Então, quando a nação se sentia ameaçada por guerras, uma iminente destruição, a nação conclamava um jejum a Deus. Então, aqui nós temos em Esther, capítulo 4, versículo 13 até o 16. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imaginas que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte de escapar do que todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que chegaste a ser rainha? E Esther responde novo a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que achassem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então aí nós temos aqui o caso de Ramã, o Agagita, o Amalequita, que arquitetou o plano, né, de um genocídio, exterminar com os judeus, acabar com os judeus. E quando ele conseguiu fazer o decreto através do rei Assuero, ali que foi chancelado, foi selado com o anel do rei, e os judeus, sabendo disso, eles recorreram à rainha Esther, para que ela se intervisse perante o rei. Mas como eles já estavam vestidos de saco, suas vestes já de saco, vestes de humilhação, e a rainha Esther, sabendo disso, não sabendo o que estava ocorrendo de fato, mas sabendo que eles estavam vestidos assim, ela procurou saber o que estava acontecendo, até que foi informado que havia um decreto para destruir, para eliminar eles. Então, o que aconteceu? Mardoqueu, como tio, aqui como pai adotivo, pede para que Esther intervenha, e ela disse: não tem condições de entrar a não ser que seja chamado pelo rei, porque se entrar sem ser chamado pelo rei, é decreto de morte. Mas ele vai dar uma resposta aqui: se ela calar, com certeza Deus levantará livramento e socorro de outra parte. Mas quanto a ela e a casa de seu pai, também vai perecer junto com os judeus. Então não é pelo fato dela ser rainha, de estar no palácio, que ela vai ter ali o seu livramento. Não, ela também era uma judia, era uma israelita, era uma hebreia. Então ela tinha que entender isso. Então o que ela propôs? Toda a nação, todos os judeus vão jejuar 3 dias, e não comem, não bebem, e eu e também a minha serva jejuaremos aqui no palácio. E o que aconteceu? Ela falou: se eu tiver que perecer, eu vou perecer, mas eu irei até o rei depois desses 3 dias. E realmente Deus mudou a sorte. Então houve o que ali aconteceu, o Purim, houve a mudança de sorte. E Agag, ou melhor, o descendente de Agag, que é Ramã, ali ele e a sua casa pereceram. Eles foram destruídos porque Deus mudou o decreto, estabeleceu um novo decreto, mudou a sorte. E aí os judeus tiveram possibilidade, autoridade para lutarem pela sua vida. E o temor de Deus, o temor dos judeus, caiu sobre os habitantes de Suzã, da Pérsia. Aleluia. Tudo isso por causa do jejum. Então é que a nação conclamou o Senhor com jejum. Também nós temos aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor.
e apregou jejum em todo o Judá. Por quê? Porque aqui no capítulo 20 de 2 Crônicas, ele ficou sabendo que um grande povo, uma grande multidão vinha contra ele, o povo de Monte Seir, né? Então havia ali inimigos vindo ali para destruí-los. E aconteceu que ele teve medo da situação e passou a conclamar ali, botou toda a nação para jejuar. Então aqui, vamos aqui ver aqui, deixa eu entrar aqui, capítulo 20, versículo 1, vamos ver aqui quem são os 3 povos que se levantou contra Josafá. Deixa eu achar aqui o capítulo aqui. Então nós temos aqui, para nós aqui, e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então tinha aqui amonitas, moabitas, e houve um erro ortográfico aqui, que seria pessoal aqui, seria Monte Seir. Então 3 grandes grupos. O que Josafá fez? Ele pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Então toda a nação aclamou ao Senhor por causa do inimigo que vinha, uma ameaça de guerra e possível destruição da nação. Então nós também temos aqui como ato memorável entre as gerações, o jejum como ato memorável entre as gerações. Esther, capítulo 9, versículo 31, aí diz aqui: para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esther lhes tinham ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido entre si, e pela sua descendência, no tocante aos seus jejuns e às suas lamentações. Então, virou aqui uma data estabelecida no calendário judaico, do qual os judeus tiram um dia para jejuar em prol aqui do Purim, que Deus mudou a sorte do povo de Deus. Eles não foram destruídos pelo projeto iníquo de Ramã, certo? Então aqui tem o dia do Purim, esta festa que é celebrada pelos judeus, com jejuns e com lamentações. Então o jejum aqui para celebrar aqui esta mudança que Deus estabeleceu aqui através do jejum. Então tem também o jejum aqui durante a praga de gafanhotos. É muito interessante isso aqui, em relação à natureza, em relação aos alimentos, quando a terra fica improdutiva, quando existe ameaça de vermes, de insetos que querem acabar com a lavoura. Então, aqui no caso que na época de Joel, houve-se um jejum. Joel, capítulo 1, versículo 14. Então, o povo de Deus, o povo de Judá, passaram a jejuar. E aí a ordem era: santificai um jejum, convocai a assembleia um dia de proibição, reúne os anciãos e a todos os habitantes da terra na casa do Senhor vosso Deus, clamai ao Senhor o vosso Deus. Então nós temos aqui a importância do jejum, que todos devem jejuar, principalmente em relação aí aos insetos que vêm acabar com a lavoura, que vêm acabar com os alimentos, né, para que possa aí haver mantimento. Então a nação busca, toda a nação, o governo, toda a nação, os anciãos, toda a autoridade buscam, aí se reúnem. É um dia proibido, não tem trabalho. Nós falamos aqui, né, de feriado,
mas no caso aqui do judeu é um sabá, é um sabate, né? É um sábado, então é um dia de descanso. Não é o sábado semanal, é um sabá mesmo. É um dia estabelecido aqui para buscar a Deus. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13. Está aqui. Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, e voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e abundante em sua bondade, e se arrepende do mal. Então, o jejum aqui que foi decretado através do profeta Joel para com toda a nação, está mostrando aqui que o jejum tem que haver um quebrantamento, tem que rasgar realmente o coração, né? Então tem que haver uma conversão. Essa conversão não é rasgar as vestes, é rasgar o coração, com jejum, com lamento, com pranto. Então a alma tem que sentir a aflição, a alma tem que sentir este momento, tem que ser impactado por este momento de buscar a Deus realmente, não somente de aparência, mas de contrição, de humilhação, do profundo da alma, do profundo do coração. Então, que tem aqui a techuvá, então é o retorno a Deus, a busca da face do Eterno. Então a pessoa tem que buscar o Senhor entendendo que Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é bondoso, Deus se arrepende do mal. Então Deus vai prover o que? O livramento, o escape, e Deus vai trazer aqui a restituição, a restauração, quanto realmente as pessoas buscaram o Senhor de todo o seu coração. Amém? Então nós temos também aqui, continuando aqui, o retorno dos exilados. Esdras capítulo 8, versículo 21 e 23 diz assim: então proclamai, olha de novo, então proclamai um jejum ali junto ao rio Ava, para que humilhássemos diante do nosso Deus, pedindo a Ele caminho reto para nós e para nossos filhos. Opa, não é somente para os pais, também para os filhos, e para toda a nossa fazenda, também para os bens. Olha aí, as posses. Porquanto tive vergonha de pedir ao rei tropas de exército e cavaleiros para que nos ajudasse contra o inimigo no caminho, pois tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Jejuamos, pois, e oramos ao nosso Deus. Por isso ele nos foi propício. Então Deus se torna favorável, entendendo o quê? Que Deus é o nosso recurso. Deus não é somente refúgio e fortaleza, mas é o nosso recurso, pronto para nos auxiliar, para intervir em nossas ações e para prover toda a subsistência que é necessária. Então, muitas vezes, não precisamos recorrer ao governo. Deus vai suprir. Precisamos, sim, jejuar e nos humilhar diante do Senhor, para que o Senhor possa derramar a sua bênção sobre as nossas vidas. Amém? Aqui também nós temos um outro ponto